Notavelmente, centenas de pessoas desaparecem ao redor do mundo todos os dias, e enquanto alguns desses casos são resolvidos em poucas horas, outros são muito mais complicados. Algumas pessoas desaparecem e nunca mais são vistas, mesmo após décadas de investigação, permanecendo com destino desconhecido. Desde muito jovens, Karina Malinovsky e seu irmão Leon foram obrigados a cuidar de si mesmos. A mãe deles faleceu quando ainda eram jovens, e eles não viam o pai com muita frequência, mas conseguiram se virar. Segundo pessoas próximas, Karina tornou-se uma mulher gentil, prestativa e atenta às necessidades dos outros, além de amar crianças. Ela engravidou aos 16 anos, mas nunca revelou quem era o pai e criou sua filha Annette sozinha. 4 anos depois, ela conheceu Stefan Malinovsky, de 32, após ele sair do serviço militar. Eles se conheceram quando ele trabalhava em um circo itinerante e se casaram em outubro de 1981. Stefan, então, foi empregado na plantação Mount Holly, no condado de Berkeley, Carolina do Sul, e eles se mudaram para lá no ano seguinte. Karina conseguiu um emprego como balconista em uma loja de conveniência em Somerville. Logo tiveram 2 filhos, mas com o tempo o casamento se deteriorou e as discussões se tornaram frequentes. Especulou-se que Stefan havia desenvolvido um vício em substâncias ilegais e que começou a beber. Ele passou a agredir Karina e, mesmo com os pedidos do irmão, ela continuou no casamento. Em 21 de novembro de 1987, o casal brigou muito devido ao hábito de beber de Stefan. Mais tarde, ele disse que ela saiu de casa às 23h para dar uma volta de carro e se acalmar. Quando ela não apareceu para o turno seguinte, o chefe, preocupado porque ela nunca faltava, foi à casa do casal. Ele achou o carro dela trancado no portão da plantação, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele acredita que o carro estava lá a noite toda, já que percebeu orvalho na parte externa. E quando ela não pôde ser localizada, Stefan entrou em contato com a polícia. A plantação e áreas próximas foram vasculhadas sem sucesso, e o teste do polígrafo de Stefan teve resultado inconclusivo. O caso esfriou até o ano seguinte. Quando um motorista de ônibus relatou ter visto Annette, sua filha, na rodovia 32, às 7 da manhã, no dia 4 de outubro de 1988, ela estava com o cachorro e parecia esperar o ônibus do outro lado da estrada. Quando ele voltou àquela área, ela já não estava, e Stefan só notou o sumiço às 16 horas. Naquele dia, ele encontrou um bilhete escrito por ela, dizendo que Teresa havia voltado e pedindo para ele cuidar dos irmãos dela. Nem Teresa nem Annette jamais foram encontradas, e nunca foram encontrados sinais de crime ou sequestro. A polícia recebeu uma carta anônima em 2000, na qual foi alegado que elas haviam falecido no condado de Sumter, Carolina do Sul. A carta trazia um mapa dos túmulos, mas nada foi achado na busca pelo local. E tanto Teresa quanto Annette continuam desaparecidas até hoje, com a maioria das pessoas acreditando que elas começaram uma nova vida juntas. Em outro lugar, quando Jeremias Moneda, de 22 anos, desapareceu de Ponca City, em Oklahoma, ele ainda não conhecia bem a região, já que havia se mudado recentemente para lá com sua mãe, Jaime. Ele era de Kansas City, Missouri, onde vivia com o tio. Mas quando seu tio faleceu, Jeremias decidiu se mudar para Oklahoma. No início, teve dificuldades para se adaptar, mas conseguiu um emprego e alugou seu próprio apartamento. Ele já havia começado a levar seus pertences para o novo apartamento que fica em Ponca, mas então ele desapareceu inexplicavelmente. Ele também conseguiu comprar um celular, o que torna ainda mais preocupante o fato de ele estar sem contato com a família. Quando ele não apareceu para o turno, no dia 16 de janeiro de 2025, a família ficou preocupada, já que ele também não entrava em contato há algum tempo e o registraram como desaparecido. No dia 20, os investigadores foram ao novo apartamento dele e durante a busca, tudo estava em ordem. E não havia sinais de que tivesse ocorrido uma luta, mas há alguns detalhes preocupantes no caso dele. Quando o celular dele foi rastreado, ele foi encontrado em posse de uma mulher cujo nome não foi divulgado. O inalador de asma dele foi achado no quintal de uma casa no quarteirão 400 da North Union Street.
E ninguém conseguiu explicar como ele foi parar lá. De acordo com a família dele, Jeremias sempre anda com o inalador. O fato de ele ter sido deixado no jardim de um estranho deixou a família intrigada. A mãe dele contou aos investigadores que recebeu uma ligação de uma mulher não identificada, que informou ter encontrado o celular e o inalador dele. Ela então mandou uma mensagem para ele avisando que esses itens haviam sido recuperados. Quando ele não respondeu, sua família ficou preocupada que algo ruim tivesse acontecido. Eles então entraram em contato com todos os hospitais e delegacias da região, caso ele tivesse se machucado ou sido preso. Mas esse não era o caso. Estranhamente, sempre que eles ligavam para o novo telefone dele, alguém atendia as ligações e imediatamente desligava, o que eles afirmam não ser algo que Jeremias faria. Eles também notaram que todas as mensagens de texto foram lidas, mas nunca receberam uma resposta. Quando a polícia entrou em contato com a mulher que estava com o telefone dele, ela de repente mudou sua versão dos fatos e agora afirmou que não encontrou o telefone, mas Jeremias vendeu para ela por $20. A família dele acha que é mentira. A conta bancária dele está sendo monitorada desde o desaparecimento, mas não houve transações desde então. Jeremias é descrito como tendo cabelo preto e olhos castanhos, com 1,70 metros de altura e pesando 59 kg. Ele segue desaparecido. Quem tiver informações deve contatar o Departamento de Polícia de Ponca City no 5807-670370. Como ele poderia simplesmente desaparecer no ar? Essa é a pergunta que permanece quando se trata do caso de James E. Tedford, que inexplicavelmente desapareceu em um dia fatídico no infame Triângulo de Bennington. Em apenas 5 anos, de 1945 a 1950, várias pessoas desapareceram sem deixar pistas ou explicações. Antes de ser convocado para a Segunda Guerra Mundial, James vivia em Fletcher, Vermont, perto da montanha Gilson, com sua esposa, Pearl. Após retornar da guerra, o veterano encontrou sua casa vazia. Nessa época, ele já se aproximava da aposentadoria e se mudou para o lar dos soldados de Bennington. Aqui, em 1949, James celebrou 60 anos antes de seu estranho desaparecimento. Em 1º de dezembro daquele ano, James saiu de casa e pegou um ônibus para St. Albans City visitar parentes. Seria uma longa viagem para o norte, mas ele chegou ao seu destino sem incidentes. Ele visitou sua família, que serviu como uma distração feliz da tristeza que o havia dominado desde a partida inesperada de sua esposa. A visita correu tão bem quanto sempre, e James logo se viu de volta no ônibus para fazer a longa viagem de volta para casa. Mesmo assim, entrar no ônibus seria o último ato de James. Sentados junto com James estavam outros 14 passageiros, cada um deles sempre à vista dos demais. O veículo de transporte público chegou a Bennington e os passageiros desceram, exceto um. James nunca voltou para a cidade, mas também não estava mais no ônibus. Ele não desceu em nenhuma das paradas, de acordo com testemunhas que afirmaram que ele ainda estava lá quando chegaram em Bennington. Ao saírem do ônibus, alguns notaram que James não estava. Só restaram sua bagagem e o horário de ônibus aberto. No assento agora vazio, James sumiu em algum momento entre a última parada e Bennington, exatamente onde estava. Mesmo com buscas extensas, ninguém descobriu para onde ele foi ou o que aconteceu. Especulou-se que vários outros passageiros não perceberam sua partida. Mas se ele tivesse descido do ônibus, certamente teria levado seus pertences com ele. A natureza assustadora desse desaparecimento atraiu a atenção de entusiastas do sobrenatural que perceberam a estranheza presente nesse caso. Um ano depois, outro desaparecimento foi registrado, totalizando 5 casos na mesma área. Nos anos seguintes, o Triângulo de Bennington se tornaria uma fonte bem conhecida de mistério. Em janeiro de 2006, Teresa Butler, 35 anos, mãe de 2 filhos, morava em Risco, Missouri. Ela era casada com Dale Butler e quando desapareceu tinha 2 filhos de 2 e 4 anos. Na noite de 24 de janeiro de 2006, Teresa passou a noite na casa de sua cunhada.
Sabe-se que ela voltou para casa à noite para pôr as crianças na cama. Sabe-se também que alguém a chamou por volta das 22h, mas o teor da ligação segue desconhecido. Dale trabalhou à noite na Maverick Tube, em Blytheville, Arkansas, e só chegou em casa na manhã seguinte. Mas o que ele achou na casa o deixou alerta imediatamente. Teresa não estava em lugar nenhum e os 2 filhos do casal estavam no quarto deles. Um escondido debaixo das cobertas, enquanto o outro segurava uma mamadeira vazia. O Jeep dela continuava estacionado no mesmo lugar, mas o rádio tinha sido removido. Alguns itens foram retirados da casa. Com medo de que Teresa tivesse sido sequestrada num assalto mal sucedido, Dale procurou a polícia. Quando a casa foi revistada, não foram encontrados sinais de luta e não havia indícios de que alguém tivesse arrombado o local. Curiosamente, uma chave de porta interna foi achada quebrada na fechadura e a lâmpada da varanda da frente removida. Os investigadores relataram ter encontrado DNA desconhecido na casa, mas não revelaram onde foi localizado, ou se estava na forma de cabelo, pele ou outro tipo de material biológico. Mais tarde, foi revelado que os itens desaparecidos incluíam um console PlayStation, uma filmadora, um Nintendo GameCube, uma lanterna, uma câmera digital e a bolsa de Teresa, além do celular dela. Também acharam estranho a jaqueta de couro dela ainda estar na casa, pois ela sempre usava ao sair. Ao verificar os registros telefônicos dela, descobriu-se que fez 2 ligações. A primeira às 3h16, mas ela ligou para o número de um homem em Gideon, Missouri, com quem não tinha nenhuma ligação e que mais tarde diria à polícia que perdeu a chamada. Em seguida, ela ligou para o número de uma mulher em Clarkton, Missouri, e dessa vez a mulher atendeu. Ela disse que Teresa apenas falou alô algumas vezes e desligou. Ela não percebeu nada de estranho na ligação e simplesmente presumiu que alguém havia discado o número errado. Isso é muito provável, já que Clarkton, Gideon e Risco têm o código de área 543. E foi sugerido que ela estava tentando pedir ajuda, mas discou os números errados. Isso levanta a questão: por que ela não ligou para o 911 se estava em perigo ou havia sido sequestrada? Jogo sujo foi logo suspeitado no caso de Teresa, e os detalhes do desaparecimento só ficaram mais estranhos depois disso. Dale disse à polícia que sua mãe recebeu um bilhete de alguém sobre o desaparecimento de Teresa, mas ele nunca revelou o conteúdo nem quem o enviou. Muitas teorias foram sugeridas para explicar o que aconteceu com ela, até que a verdade veio à tona. Melvin Ray Hufford foi preso pelo assassinato de Teresa e relatou o ocorrido naquela noite. Ele disse aos investigadores que eles e outro homem passaram um tempo juntos na casa dela naquela noite e usaram uma substância ilegal. Em um certo momento, ela começou a reclamar de dor no peito e depois perdeu a consciência, e Hufford percebeu que ela não tinha pulso. Os 2 homens entraram em pânico e se livraram do corpo dela, simulando uma invasão na casa. Ele abandonou os restos dela em uma casa por anos, mas o corpo nunca foi achado. Muitos contestam essa versão dos fatos. Seja como for, Hufford foi considerado culpado pela morte dela e condenado a 10 anos de prisão. Jonelle Brandon, de 43 anos, é mãe de 3 filhos e não fez nenhum contato com a família desde maio de 2025. Eles pediram ao público que relate qualquer avistamento dela, pois estão muito preocupados com seu bem-estar. Jonelle é natural de Pine Bluff, Arkansas, e no dia 13 de maio ela foi deixada na casa de um amigo da família por volta das 21h. Ela e o amigo planejavam jogar cartas, e ele mais tarde relatou que a noite correu exatamente como planejado. Ao final, Jonelle foi buscada por um homem desconhecido do amigo dela. Ele disse que o homem dirigia um caminhão-baú branco e que viu Jonelle entrando nele na Universal Avenue por volta das 22h. O caso tomou um rumo estranho depois disso, enquanto ainda permanece desconhecido para onde Jonelle e o homem foram após saírem da casa do amigo dela. A família dela declarou que às 1h56 da manhã, ela mandou mensagem pedindo para abrirem a porta, pois já tinha chegado. Mas quando abriram a porta, ela não estava em lugar nenhum, e desde então não entrou em contato com ninguém que conheça.
O que preocupa ainda mais é que ela tem um problema de saúde mental e toma medicação diária. Ela está sem medicação e pode ter dificuldades para lidar com a situação. Estranhamente, o homem não a deixou na porta de casa, como seria o normal, mas sim na esquina, a uma curta distância da residência. A mensagem de texto que eles receberam depois disso também lhes pareceu estranha, já que Joinelle é conhecida por enviar frases incompletas, e a mensagem enviada naquela manhã não parecia nada com ela. Seus entes queridos disseram aos investigadores que Joinelle nunca decidiria desaparecer por vontade própria, pois jamais abandonaria seus filhos. Ela é conhecida por manter contato com amigos e familiares, mas eles não têm notícias dela desde aquela manhã. Eles disseram que a angústia de não saber onde ela está ou o que ocorreu tem afetado muito a família. E eles pediram a ajuda do público no caso dela. Os investigadores não revelaram se acreditam que houve crime no caso de Joinelle ou se tem alguma pista sobre a identidade do homem com quem ela foi vista. Também chamou a atenção de muita gente o fato de o homem misterioso não ter se apresentado desde então. A notícia do desaparecimento dela se espalhou por toda a região. Certamente, ele tentaria limpar seu nome rapidamente se não estivesse envolvido no desaparecimento dela. Vale ressaltar que o amigo da família com quem ela passou a noite não é de forma alguma suspeito de envolvimento no desaparecimento dela. E a família dela reiterou que o conhece há muito tempo e que ele é uma pessoa muito confiável. Se você viu Joinelle ou sabe onde ela está, ligue para a linha de denúncias do Departamento de Polícia de Pine Bluff, 870-730-2106. Um dos desaparecimentos mais conhecidos, já investigados pelo pesquisador de OVNIs Bud Hopkins, foi o caso de Linda Cortilli. É claro que é incomum um entusiasta de alienígenas investigar um evento assim, mas o motivo pelo qual Hopkins se interessou por esse desaparecimento e reaparecimento foi porque ele potencialmente envolvia vida extraterrestre. Toda a situação também foi testemunhada por várias pessoas, tornando esse o mistério de abdução alienígena mais realista. Nas primeiras horas de 30 de novembro de 1989, Linda, mãe de 2 filhos, dormia no 12º andar de um prédio. Ela acordou de repente com um feixe de luz azul entrando pela janela. Então, o inexplicável aconteceu. Linda foi levantada e tirada de sua cama, começando a flutuar para fora em direção ao que parecia ser uma nave vermelho-alaranjada. Acompanhando-a nessa jornada flutuante estavam 3 criaturas bípedes de cor cinza, uma descrição consistente com a teoria dos alienígenas cinzentos. Linda foi levada para dentro da nave, que de repente acelerou em direção à ponte do Brooklyn, antes de mergulhar abruptamente nas águas do rio East. O disco desapareceu e ficou sob a superfície. Com a mulher lá dentro pelas próximas 2 horas, Linda estava desaparecida. Ela voltaria ao apartamento, mas só após vivenciar vários eventos estranhos. Quando Hopkins começou a investigar o caso, ele decidiu submeter a mulher à regressão hipnótica, esperando que ela pudesse se lembrar dos eventos que havia esquecido durante seu rapto. Durante a hipnose, a abduzida começou a fazer uma série de declarações bizarras. Ela afirmou ter encontrado uma figura diminuta com uma cabeça grande e olhos negros depois de ser sugada para dentro da nave. Ela conseguia ver pela janela e percebeu que eles haviam parado debaixo d'água. Seria nesse momento, pelas próximas 2 horas, que ela foi submetida a procedimentos quase médicos. As criaturas desconhecidas teriam examinado seu estômago. Linda também se lembrou de ver uma delas se aproximando com uma agulha longa e percebeu que estava sendo usada como cobaia. Por mais extravagante que possa parecer, a história foi inesperadamente corroborada por pelo menos 20 pessoas que testemunharam o incidente. 2 deles eram seguranças que usavam os pseudônimos Dan e Richard. Eles estavam dirigindo perto da ponte do Brooklyn com Javier Pérez de Cuellar, o secretário-geral das Nações Unidas, como passageiro. Foi então que, aparentemente sem motivo, o motor do carro parou abruptamente. Ao investigar, ficaram atônitos com o que presenciaram. No céu, 4 figuras, uma delas sendo Linda, estavam flutuando no ar, desafiando a gravidade.
Os seguranças afirmaram ter visto um objeto em forma de disco também e observaram enquanto ele disparava e caía na água. Várias outras testemunhas surgiriam nos meses seguintes, cada uma sugerindo que havia visto exatamente o mesmo acontecimento se desenrolar. Diversas teorias foram propostas para explicar o sumiço de Wallace Fard Muhammad, fundador da Nação do Islã. Mas os historiadores ainda estão perplexos com o caso dele até hoje, já que nunca foram encontradas respostas definitivas. Ele nasceu em Meca em 1877, mas em 1930 já havia se mudado para os Estados Unidos. Ele se estabeleceu em Detroit, onde fundou o Templo do Islã e a Universidade do Islã, além do corpo de guarda masculino Fruit of Islam. Ele era ouvido pregando na região e ficou impopular ao afirmar que uma guerra racial estava para começar. E por que ele afirmava que o cristianismo era uma religião feita apenas para os donos de escravos conseguirem sobreviver? Ele vendia seda no Vale do Paraíso, mas continuou pregando sobre as restrições alimentares do Islã e a necessidade do povo afro-americano ser autossuficiente. Segundo conhecidos, ele era bonito e costumava usar grandes túnicas e um fez. Em 1932, após um seguidor cometer um assassinato, ele virou alvo das autoridades e teve que fugir de Detroit. Depois que a polícia soube que ele havia retornado em 26 de abril daquele ano, a universidade foi invadida. E quando ele foi encontrado, foi detido junto com vários de seus seguidores. Isso levou a confrontos entre seus seguidores restantes e a polícia, e ele decidiu que seria melhor deixar Detroit e nunca mais voltar. Ele nunca mais foi visto, e desde seu desaparecimento, historiadores têm tentado descobrir para onde ele se mudou e o que fez com o resto de sua vida. Mas até hoje, tudo o que eles têm são especulações. Ele foi levado ao aeroporto por um aluno chamado Elias, antes de embarcar em seu avião. Elias implorou para que ele permanecesse em Detroit, mas ele afirmou que não tinha escolha a não ser partir e que Elias deveria continuar espalhando a mensagem do Islã. Uma teoria diz que ele cumpriu longa pena em uma prisão de Indiana e, ao ser libertado, desapareceu na obscuridade. Outra hipótese é que ele imigrou de volta ao Oriente Médio e não retornou aos Estados Unidos da América. Alguns acreditam que ficou nos Estados Unidos da América e continuou liderando o Islã sem chamar atenção. Nenhuma dessas teorias tem provas, pois não há registros sobre o paradeiro dele. Depois que ele deixou Detroit, Elias continuaria seguindo os passos de Maomé, liderando a nação do Islã pelas próximas 4 décadas. Ele faleceu em 1975, após o que seu filho, o Harat Maomé, tentou guiar a religião islâmica em direção ao sunismo. Ele seguia afirmando com convicção que Maomé ainda vivia e que conversavam por telefone. Outra teoria, porém, sugere que o tutor de Ward Din, um homem contratado por Elias, era na verdade Maomé disfarçado. Essa teoria ganhou muita força ao longo dos anos. Mas o que realmente aconteceu com ele continua desconhecido e seu verdadeiro destino talvez nunca seja revelado. É muito comum que, quando alguém desaparece na natureza, seja porque estava totalmente despreparado para passar um longo período em uma trilha. Parece que foi isso que ocorreu com James Cole, de 24 anos. A família dele contou aos investigadores que James saiu da casa deles em Harrington, Kansas, no início da manhã do dia 31 de agosto de 2025. Ele saiu por volta das 7h15 da manhã, depois de entrar em seu carro, um Ford F-100 e 50 prata de 1999, ele foi para o trabalho. Mas seu gerente depois relatou que ele não apareceu para o turno. Seus movimentos naquela manhã deixaram família e polícia perplexos, pois seu comportamento era incomum e inexplicável. Em vez de ir para o trabalho, como deveria, ele dirigiu até a trilha natural de Flint Hill, de acordo com testemunhas que o viram lá. Ele iniciou a trilha por volta das 8 horas, 45 minutos após sair da casa da família, seguiu para o leste. Ainda não se sabe por que ele escolheu ir para a trilha ou quais eram seus planos ao chegar lá. Foi observado por trilheiros experientes que ele estava mal preparado para uma caminhada, já que não tinha comida nem água com ele, e também não carregava nenhum equipamento ou roupa extra para se proteger do frio e das intempéries.
Após sua ausência no trabalho, a família de James contatou a polícia e ele foi considerado desaparecido. No mesmo dia, cães farejadores ajudaram nas buscas. Eles seguiram o cheiro de James até a Avenida 2800, na rodovia 56 dos Estados Unidos da América, e depois até Burdick, mas perderam o rastro. Foi sugerido que ele estava viajando para Emporia, já que se sabe que ele tem família naquela área, mas essa teoria não foi confirmada. Infelizmente, não foi possível rastreá-lo pelo celular, pois ele não estava com o aparelho. Ele também deixou a carteira para trás e, portanto, pode não ter tido dinheiro para comprar comida ou encontrar acomodação. A família afirmou aos investigadores que James não tem problemas mentais, nem vícios que expliquem um comportamento errático. Quando os cães de busca não conseguiram localizá-lo, drones foram usados para procurar do alto, mas nenhuma outra pista foi encontrada e o paradeiro de James continua desconhecido. Quem tiver informações sobre o caso deve contatar o Departamento de Polícia de Harrington pelo 785-582-227 ou o Departamento de Investigação do Kansas pelo 785-296-4017. Será que essas mesmas perguntas continuam relevantes quando se trata de mais um evento estranho que ocorreu no mesmo notório Triângulo do Diabo? Em 1881, o Ellen Austin, navio de 210 pés, partiu de Londres para Nova York, passando direto pela seção de sucção. O capitão Bake, com anos de experiência em escunas no mar aberto, estava no comando, mas provavelmente não pela área enigmática envolta em mistério. Enquanto o Ellen Austin avançava pelo Triângulo das Bermudas, o capitão avistou algo incomum. Era um pequeno navio que parecia estar à deriva, quase ao lado deles. Bach e sua embarcação pararam a certa distância da outra e tentaram contato por 2 dias. Sem sucesso, ele achou seguro se aproximar. Quando a tripulação subiu a bordo do navio abandonado, descobriu que ele estava estranhamente em bom estado e sua carga ainda estava intacta. No entanto, o que faltava no navio era a tripulação. Não havia sinal de pessoas a bordo, porém o navio estava cheio de suprimentos intactos. O capitão Bake decidiu levar o barco de volta à costa com eles, acreditando que ele fazia parte de um caso de embarcação desaparecida não resolvido. A viagem deles para Nova York continuou com o navio abandonado agora rebocado, tripulado por outra equipe. Tudo parecia estar indo como o esperado até 2 dias depois. Foi então que uma tempestade repentina se formou ao redor das 2 embarcações, fazendo com que elas se separassem e o navio desconhecido se perdesse. Com a tripulação paga a bordo pelos dias seguintes, o Ella Austin procurou por ele e acabou encontrando-o novamente à deriva, sem rumo. A tripulação que havia assumido o navio havia desaparecido misteriosamente, assim como os passageiros originais antes deles. O capitão novamente contratou outra tripulação paga, repetindo o esforço. A jornada começou, mas o padrão continuou. Os navios foram separados sem explicação, deixando a embarcação abandonada e outra tripulação desaparecida. Neste ponto, Bake decidiu abandonar a missão e seguir para Nova York. O estranho navio e suas 3 tripulações nunca mais foram vistos após isso. O destino da tripulação e a origem da embarcação fantasmagórica seguem desconhecidos. Sempre é motivo de preocupação quando alguém desaparece após uma colisão de veículo. E por isso, a família de 52 anos está muito preocupada com o seu bem-estar desde que ele desapareceu após esse incidente. Joseph não colidiu com outros veículos, mas atravessou uma cerca em Burlington, Vermont, em 14 de março de 2025. E depois de sair do local do acidente, ele simplesmente desapareceu como se tivesse sumido no ar. O acidente, uma batida séria, ocorreu por volta das 7h45 ao lado da ciclovia na rota 127. Durante o processo, o carro capotou várias vezes, podendo ferir Joseph. Teme-se que ele tenha sofrido concussão ou ferimento na cabeça, afetando sua cognição. Ele também não estava sozinho no carro, mas felizmente o outro ocupante não ficou gravemente ferido.
Mas quando o carro finalmente parou, Joseph fez algo realmente estranho. Em vez de esperar a polícia chegar, ele fugiu do local a pé e não foi mais visto ou ouvido desde então. A pessoa no carro com ele disse à polícia que encontraria Joseph dias depois. Mas ele não entrou em contato com nenhum de seus amigos ou familiares e continua desconhecido para onde ele pode ter fugido. 3 dias após o incidente, a família registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia de Burlington. E eles disseram aos investigadores que acharam muito estranho ele não ter entrado em contato com ninguém. A área ao redor do acidente foi vasculhada sem sucesso, então os esforços focaram no rio Minooski, propriedade Ethan Allen e região de Intervale. Mas, novamente, não havia pistas sobre para onde Joseph teria ido. No começo, sua filha acreditava que ele seria logo encontrado, mas com o passar dos dias, sem novas pistas, ela e a família de Joseph ficaram mais preocupados, temendo que ele tivesse se ferido no acidente. Ele costuma manter contato com a família, mas eles não têm notícias dele desde seu desaparecimento. Eles acrescentaram que não faz parte do seu caráter deixar o local de um acidente e esperam encontrar algumas respostas em breve. Quando fugiu naquela manhã, usava casaco xadrez cinza e preto, boné camuflado, jeans azuis e botas de trabalho. A causa do acidente não foi divulgada e as investigações seguem em andamento. Se você ou alguém que conhece viu Joseph ou tem informações sobre seu paradeiro, entre em contato com o Departamento de Polícia de Burlington pelo 8026582-704. O Triângulo das Bermudas é conhecido como cemitério de embarcações que se arriscam em seus limites. Alguns dizem que a área faminta tem uma natureza mais mundana do que sobrenatural. Várias teorias foram propostas sobre esse mistério, e geralmente elas assumem uma forma mística ou mágica. Estudiosos e especialistas, porém, deram uma explicação mais realista, sugerindo que o mistério do Triângulo das Bermudas não passa de um fenômeno climático. Ondas gigantes foram uma das teorias de cientistas que dizem que a área favorece esse fenômeno por causa das tempestades vindas de todos os lados. Ondas gigantes são aquelas elevações de água incomumente grandes que antes eram consideradas um mito. Elas são imprevisíveis e atingem o dobro da altura das ondas próximas, criando uma condição desastrosa para embarcações no Triângulo. Foi possivelmente esse fenômeno muito infeliz que tirou a vida do milionário presidente da Conover Mast Publicações, Harvey Conover, sua esposa, seu filho e nora, um amigo e seu iate, o Haveneck. Era 1º de janeiro de 1958, quando o Haveneck partiu de Key West com destino a uma viagem de 110 milhas até Miami. Eles chegariam ao destino em poucos dias, onde Harvey tinha compromisso com um fabricante de velas. Infelizmente, eles nunca chegariam ao seu destino. Em 2 de janeiro, um dia após o início da viagem, ventos vieram do nordeste. Uma tempestade assolava na pior tormenta de inverno em 47 anos, sem que ninguém soubesse. Às 8h30 daquela mesma manhã, um aviso foi emitido para a região de Miami, alertando sobre uma leve tempestade. 6 horas depois, o vento piorou, quebrando vitrines e atingindo barcos com ondas de 12 metros e fortes rajadas. Diversas embarcações foram surpreendidas pela invasão e muitas desapareceriam naquele dia. Em 8 de janeiro, quase todas as embarcações afetadas foram localizadas, exceto uma. O Ravenk e seus passageiros continuavam misteriosamente desaparecidos bem ali no Triângulo das Bermudas, quando Harvey não apareceu para o compromisso. 4 dias depois, o corretor de iates Richard Bertra informou o desaparecimento à Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Diversos barcos foram avisados e passaram a vigiar o Haveneck e seus passageiros. Após dias sem nenhum sinal da embarcação, uma das buscas marítimas mais extensas da história americana foi iniciada. Diversas forças participaram do esforço, como a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América Marinha, Força Aérea e Marinha Cubana. Apesar de vários dias de investigação e buscas, Ravenk Harvey e sua família continuavam estranhamente desaparecidos.
O desaparecimento de um avião chamado L'Oiseau Blanc é um mistério que intriga os historiadores desde 1927 e até hoje. Continua desconhecido o que aconteceu com as duas pessoas a bordo, Charles Nungesser e François Coly. Nungesser serviram como pilotos de elite nas Forças Armadas e se tornaram alguns dos pilotos mais condecorados da França. Na época, ele conquistou reputação entre os colegas do exército por ser admirado e não demonstrar medo do perigo. Após seu tempo no exército, ele decidiu realizar um feito que nunca havia sido alcançado antes. Ele queria voar de Paris para Nova York, algo que já havia sido feito muitas vezes antes. Mas ele decidiu ser o primeiro piloto a fazer isso sem pousar, reabastecer ou descansar. A notícia de seu empreendimento se espalhou rapidamente e quando ele estava prestes a decolar nessa jornada, milhares de pessoas já acompanhavam a história, na esperança de que ele pousasse em Nova York com mais uma conquista em seu nome. Ele e seu navegador, François Coly, embarcaram no avião chamado L'Oiseau Blanc, que significa pássaro branco, às 5h17 da manhã, no dia 8 de maio de 1927, e eles decolaram de Paris diante de uma grande multidão que havia se reunido para a ocasião histórica. Eles observaram o avião sobrevoar o Atlântico até desaparecer ao longe. Eles só teriam notícias da dupla ao pousar em Nova York, pois o avião não tinha rádio bidirecional. Eles disseram que planejavam pousar o avião diante da Estátua da Liberdade. Aviões militares viram pela última vez o pássaro branco voando sobre a costa da Normandia e um submarino britânico relatou tê-lo avistado perto da ilha de White. Acredita-se que ele foi visto pela última vez voando sobre a Irlanda, mas esses relatos permanecem não confirmados. Entusiastas da aviação acreditavam que a jornada estava quase concluída e dezenas de milhares se reuniram no Battery Park, em Manhattan, para receber Nungesser e Coly. Mas eles nunca chegaram, e imediatamente se presumiu que uma tragédia havia acontecido. A maioria acha que o avião ficou sem combustível sobre o Atlântico e Nungesser não conseguiu chegar a um local seguro. Mas se esse for o caso, os dois homens teriam sucumbido na água. Pedaços de metal e madeira, semelhantes aos usados no avião, foram encontrados perto de Round Lake Hills, mas nunca foram confirmados como pertencentes ao avião amaldiçoado. Muitas buscas tentaram resolver esse mistério, mas nenhum sinal de Nungesser ou Coly foi encontrado. Quando Starla Goings, de 65 anos, saiu de casa em 15 de agosto de 2025, sua família nunca imaginou que a procuraria naquela noite e que ela seguiria desaparecida meses depois. Starla mora em Munising, Michigan, especificamente na Peninsula Road, e na época do seu desaparecimento, ela trabalhava como caixa de banco. A última pessoa a vê-la antes de seu desaparecimento foi seu marido, Estevão. Ele contou aos investigadores que ela saiu de casa por volta da meia-noite, por razões não divulgadas. Então ela entrou no Volkswagen Tiguan laranja 2019 e foi embora. Quando os filhos dela notaram que Starla não falou com ninguém conhecido por dias. Eles contrataram a polícia e solicitaram uma verificação de bem-estar na casa, que foi atendida. A ligação foi feita por volta das 18h30 e os investigadores chegaram à casa pouco tempo depois. Stephen atendeu a porta e disse que não a viu desde que ela saiu naquela noite. Não se sabe se perguntaram por que ele não relatou o desaparecimento dela, nem quais motivos deu. Quando a polícia confirmou que Starla não estava em casa, vasculhou a área e achou seu carro estacionado a cerca de 5,5 km, em um terreno à beira da estrada, perto da esquina da M90 e 4 com a 16 Mile Lake Road. O carro foi revistado, mas nada de útil foi encontrado. Em seguida, ele foi recolhido como evidência e será devidamente processado, na esperança de que algumas pistas sejam encontradas que possam levar à descoberta dos últimos movimentos dela. Stephen contou à polícia que ele e Starla tinham visitado a feira estadual de UP na manhã anterior ao desaparecimento dela. Mas ainda não se sabe por que ela saiu de casa tão tarde da noite. O carro dela ficou estacionado entre 16H e 18H no dia 15 de agosto, já que um morador da região relatou ter visto o carro lá.
Também continua desconhecido se foi a Starla quem dirigiu até lá ou se ela foi vítima de algum crime. Moradores foram orientados a avisar a polícia se tiverem informações sobre o carro, como tê-lo visto na área. Após Starla sair de casa, não se sabe para onde ela ia naquela noite ou por que deixaria o carro no estacionamento se estivesse dirigindo. As câmeras de segurança locais não trouxeram novas pistas e os moradores são incentivados a entregar aos investigadores quaisquer gravações relevantes de suas câmeras. Quem viu Starla desde o desaparecimento ou saiba como seu carro chegou ao estacionamento onde foi achado, deve contatar o departamento do xerife do condado de Alger pelo telefone 906-300 e 87-9.922. Deirdre Jacob, é claro, não foi a única a ser levada pelas forças invisíveis da região. O triângulo do desaparecimento é marcado por uma série de sumiços inexplicáveis que deixaram os especialistas perplexos e em busca de respostas. Deirdre não foi a primeira, nem foi a última a se tornar uma vítima infeliz do vazio crescente que parece pairar sobre a Irlanda. Ava Brennan também é vítima do mistério do Triângulo do Desaparecimento, sumindo repentinamente em 1993. O caso de Ava, porém, foi um pouco diferente dos demais. Ela tinha 39 anos, mas parecia ter 25, diferente das outras mulheres desaparecidas, que eram mais jovens. Era o dia 25 daquele ano quando Ava estava sentada na casa dos pais em Dublin, almoçando e conversando animadamente. Mas as coisas mudaram drasticamente quando uma pequena discussão surgiu na casa, algo incomum para essa família tão unida. A discussão fez com que a mulher saísse de casa. Depois disso, ninguém realmente soube para onde ela foi. Nos 2 dias seguintes, a família ficou mais preocupada. Sem notícias de Ava, o pai dela resolveu ir ao apartamento para ver como ela estava. Ava morava sozinha em um apartamento de um quarto na Madison House, no subúrbio de Rathgar, Dublin. David tentou ligar para o apartamento, não teve resposta, foi embora e retornou pouco depois com um amigo. Juntos, eles arrombaram o quarto, apenas para descobrir que Ava não estava lá. O apartamento estava limpo e arrumado, sem sinais de luta no local. David também encontrou o casaco de Ava, o mesmo que ela usava no almoço 2 dias antes, indicando que ela realmente chegou em casa naquele dia. Porém, sumiram suas chaves, dinheiro, bolsa e o agasalho rosa usado no dia do desaparecimento. No mesmo dia, a família foi à delegacia registrar seu desaparecimento. De forma estranha, o caso de Ava não recebeu tanta atenção da polícia ou da mídia quanto o esperado, especialmente após o desaparecimento que ocorreu poucos meses antes, quando Annie McCarrick também sumiu dentro do chamado Triângulo do Desaparecimento. Assim como no caso de Deirdre, Ava pareceu ter desaparecido no local. Ela saiu da casa dos pais e sumiu no nada. Muitas pessoas acreditam que o apelido de James Tate, que era conhecido como Dick Honesto, é exatamente o oposto de sua verdadeira natureza. Ele realizou um roubo em 1888 que custou caro ao governo dos Estados Unidos. Tate era originalmente do condado de Franklin, no Kentucky, onde trabalhou como escriturário em um correio por um tempo. Ele recebeu o título de secretário assistente de Estado 2 vezes. Primeiro em 1854 e novamente em 1859, mas renunciou em ambas as ocasiões para seguir suas próprias ambições como empresário. Em 1867, tornou-se tesoureiro do Estado e foi tão elogiado que foi reeleito a cada 2 anos nas 2 décadas seguintes. Ele era considerado muito honrado, confiável e sério em seu papel, sendo também preciso na contabilidade. Mas, em 1886, a maioria mudou de opinião sobre Tate. Ninguém nunca havia conferido seu trabalho, mas naquele ano ele soube que o governo analisaria seus livros mais detalhadamente. Ele disse que precisava de mais tempo para garantir que tudo estivesse certo antes de qualquer ação. Ele foi de trem para Louisville, e um de seus funcionários relatou que viu Tate enchendo 2 sacos de tabaco com moedas de prata e ouro que ele estimou valerem cerca de $10.000.
ele deu aos investigadores um bilhete de Tate dizendo que voltaria em 2 dias. Ninguém suspeitava de problemas, pois Tate tinha ótima reputação, mas ele ainda não havia retornado. Uma semana depois, uma investigação foi iniciada. Descobriu-se que após chegar a Louisville, ele pegou outro trem para Cincinnati, Ohio, e então desapareceu como se tivesse sumido no ar. Ninguém suspeitava que ele fugiria, pois deixou a filha e a esposa. Então examinaram seus registros minuciosamente. O livro caixa do Estado foi achado desordenado e, segundo relatos, quase indecifrável. Descobriu-se também que ele fez empréstimos a vários funcionários do Estado, e a maioria não foi paga de volta. Mais surpreendente ainda foi descobrir que Tate usou muito dinheiro do Estado para investir pessoalmente em imóveis e mineração. Agora ele foi destituído como ladrão e mau contador, fugindo com muito dinheiro do governo e roubando cerca de $247 mil. Durante os anos em que serviu como tesoureiro do Estado, Tate foi acusado por seus crimes e, sem surpresa, sofreu impeachment. Ninguém sabia onde ele estava ou como achá-lo honestamente. Dick nunca foi condenado por seus crimes, já que conseguiu escapar da lei pelo resto da vida, sem dúvida, vivendo uma boa vida com o dinheiro que ele havia roubado. Stephen Wayne LeCount, um homem de 53 anos, natural de Lansing, na Carolina do Norte, desapareceu em 10 de agosto de 2025 e seu paradeiro continua desconhecido. Oferecem recompensa de $5.500 por informações que ajudem a resolver o caso, e os investigadores seguem empenhados em encontrá-lo. Na época, Stephen morava no quarteirão 200 da Howell Road, onde foi visto pela última vez. Testemunhas afirmaram que ele simplesmente se afastou da propriedade e não voltou, o que levou as pessoas a contatarem a polícia para que uma busca fosse realizada. O que mais preocupa quem está perto dele é que Stephen sofreu uma lesão na cabeça. Isso pode estar afetando seu julgamento e sua capacidade de encontrar o caminho de casa. E ele também pode não conseguir pedir ajuda. Após a lesão, ele passou a ter dificuldades na fala e capacidade cognitiva reduzida, agindo mentalmente como uma criança. A família dele também informou à polícia que ele pode responder apenas pelo nome Steve e não Stephen, e que ele pode ter tentado ir para Sunset Beach, pois se sabe que tem família lá. A investigação do caso começou em 11 de agosto, quando o Centro da Carolina do Norte para Pessoas Desaparecidas anunciou o desaparecimento de Stephen ao público. E eles fizeram um apelo para que todos que moram na região ficassem atentos e entrassem em contato assim que ele fosse visto. Nos dias que se seguiram, as áreas da Silas Creek Road, North Fork, New River e Lansing foram vasculhadas. Cães farejadores, equipes de busca treinadas e equipes de barcos foram chamados para ajudar nas buscas. Mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de Stephen ou qualquer pista sobre para onde ele poderia ter ido. Esses esforços foram encerrados em 16 de agosto, após quase 600 horas de buscas. Agora, os investigadores dependerão de informações do público para avançar no caso. Moradores de Sunset Beach foram orientados a checar câmeras de segurança por sinais de Stephen. Até agora, nenhuma pista foi recebida. Devido à capacidade mental reduzida, há grande preocupação com a segurança de Stephen e é preciso localizá-lo rapidamente. Se tiver informações que ajudem nas buscas, contate o departamento do xerife do condado de Ashe pelo 336846560. O nome é Stephen e o caso menor desaparecido. 149, 136. Quem se interessa por mistérios não resolvidos costuma conhecer o estranho caso do navio Mary Celeste. O navio foi achado abandonado a 400 milhas náuticas dos Açores, Portugal, em 5 de dezembro de 1872. Mas nem todos conhecem a história por trás de seu capitão, um homem chamado Benjamin Spooner. Briggs era um mestre marinheiro respeitado por sua tripulação, por ser justo e por sua excelente habilidade como marinheiro. Antes de se tornar o capitão do Mary Celeste, Briggs comandou vários outros navios e rapidamente ganhou a reputação de ser um comandante confiável e experiente. Ele era casado com Sarah Cobb,
filha de um reverendo e conhecido por ser religioso e sempre buscar a humildade. Eles moravam em Marion, Massachusetts, especificamente na Rose Cottage. Muitas vezes, quando Briggs ia ao mar, Sarah o acompanhava. Segundo relatos, ele era muito dedicado à família e à tripulação sob seu comando. Sarah e a filha Sofia o acompanhariam nessa viagem. O Mary Celeste partiu de Nova York em 7 de novembro de 1872, carregado com álcool industrial concentrado e com destino a Gênova, Itália. Mas ninguém poderia prever a tragédia que estava prestes a acontecer com o navio e todos a bordo. A tripulação de um navio chamado Del Grazia relataria mais tarde que viu o Mary Celeste navegando no meio do Oceano Atlântico em 5 de dezembro. Mas eles imediatamente perceberam que algo estava errado, pois não viam nenhum tripulante no convés e o navio parecia estar à deriva, sem rumo. O capitão do Del Grazia ordenou que alguns de seus homens remassem até o Mary Celeste e relatassem o que encontraram quando voltassem. Eles disseram que o navio parecia em boas condições, mas notaram a ausência de alguns barris de álcool. Eles encontraram uma abundância de água e comida a bordo, e a tripulação não teria problema em sobreviver por vários meses a mais. Os aposentos e equipamentos da tripulação estavam conforme esperado, sem irregularidades. Ninguém estava a bordo e nenhuma explicação foi encontrada. A Mary Celeste foi amarrada ao Del Grazia e rebocada até Gibraltar, onde pretendiam entregar o navio e receber o pagamento de salvamento. Mas o procurador-geral responsável pela investigação sobre o desaparecimento da tripulação e dos passageiros percebeu imediatamente que havia algo errado e iniciou uma investigação. Ele percebeu que todos a bordo deixaram seus pertences para trás. Eles não levaram comida ou água disponível, o que não faria sentido se tivessem sido forçados a deixar o navio. Além disso, não havia razão para a tripulação agir assim, pois o Mary Celeste estava em boas condições e podia chegar ao destino. Ele sugeriu que a tripulação do Del Grazia havia encontrado Briggs e sua tripulação e então tirado a vida de todos a bordo, para ganhar um dinheiro rápido. Mas não havia sinais em nenhum dos navios de que qualquer violência tivesse ocorrido, e o Del Grazia recebeu $46 mil pelo resgate, apenas uma fração do que deveria ter sido pago. O caso da Ilha Flannan não é o único mistério envolvendo guardiões de farol por aí. Os desaparecimentos no farol de Great Isaac também garantiram seu lugar na grande lista de mistérios. Desta vez envolve o Triângulo das Bermudas e teorias sobre ele. A hipótese de alienígenas por trás desse mistério não é nova. Entusiastas de OVNIs há muito argumentam que essa área é, na verdade, um portal estelar, permitindo que extraterrestres entrem em nosso mundo, causando grandes distúrbios, fenômenos e desaparecimentos inexplicáveis. Foram as forças desconhecidas do Triângulo das Bermudas que pareciam estar ligadas ao mistério do farol de Grande Isaac. Bem no meio da zona infame, há uma ilha de coral com um farol. Construído na ilha em 1859, logo virou destino de acontecimentos inexplicáveis, assombrações e supostos fantasmas. Apesar do clima assustador, ainda eram necessários guardiões do farol, obrigados a enfrentar os estranhos acontecimentos da ilha. Em 1969, 2 infelizes assumiram esse papel. Os únicos moradores presos numa ilha pequena, operando uma luz para alertar embarcações próximas, circulavam pelo cômodo da alta torre cercada pelo estranho. No dia 4 de outubro daquele ano, os procedimentos exigiam que um pequeno barco fosse até a ilha para verificar os guardiões. Curiosamente, os centros de controle não tinham notícias dos dois e eles não fizeram o contato de rotina esperado. Quando o pequeno barco com os investigadores chegou à ilha, eles descobriram que ela estava deserta, vazia de qualquer forma de vida, exceto pela vegetação e uma ou outra gaivota. Após uma investigação mais aprofundada, eles não encontraram absolutamente nenhum sinal dos guardiões. Supôs-se inicialmente que o furacão que atingiu a região dias antes poderia ter causado o desaparecimento repentino. Mas a ausência de danos ao farol e aos assentamentos ao redor contava uma história diferente. As próximas, melhores suposições foram tráfico de narcóticos, sequestro por uma quadrilha e outros acontecimentos nefastos.
Mas não havia evidências que sugerissem qualquer tipo de crime, nada que indicasse algo impróprio. O destino dos guardiões ficou como um mistério sem respostas. A comunidade ficou só teorizando e pintando um quadro assustador sobre os acontecimentos no Triângulo das Bermudas. Roy Kei-woo, 35 anos, chamada Patrícia por familiares e amigos, está desaparecida desde 18 de abril de 2025. Pessoas próximas a ela estão cada vez mais preocupadas com seu bem-estar, já que não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre o que aconteceu com ela. Patrícia é originalmente de Hong Kong, mas se mudou para Tucson, Arizona, com um visto de estudante. Ela era estudante da Universidade do Arizona, onde obteve o título de Mestre em Ciências em Análise de Negócios, e se formou em dezembro de 2024. Ela tinha um futuro brilhante pela frente, já que conheceu seu marido enquanto ambos estudavam na universidade, e eles viajaram para a China para se casar. Após concluir os estudos, ela ficou na universidade, pois recebeu uma vaga como assistente de pesquisa em laboratório. O marido diz que ela é amigável e extrovertida, o que o atraiu e logo os tornou bons amigos. Depois de alguns meses, o relacionamento deles evoluiu para um relacionamento romântico, e ele decidiu pedir ela em casamento. Esses fatores tornam o desaparecimento de Patrícia ainda mais estranho, pois ela estava ansiosa pelo futuro. Segundo pessoas próximas, ela não sairia por vontade própria, sem avisar seus entes queridos. Mas no dia 18 de abril de 2025, ela estava em casa com o marido em Tucson, quando disse a ele que sairia para tomar um pouco de ar fresco. Depois diria aos investigadores que isso não era incomum. Mas quando ela não voltou para casa, ele ficou preocupado ao perceber que ela ainda não tinha sido encontrada. Na manhã seguinte, ele entrou em contato com a polícia e um boletim de desaparecimento foi aberto. Foram feitas buscas na área imediata, mas sem sucesso. E 2 dias depois, o Volkswagen Tiguan de Patrícia foi encontrado na Catalina Highway, perto de Windy Point, no Monte Limit. Não havia sinal dela, mas quando o veículo foi revistado, sua bolsa e seu telefone ainda estavam dentro. Presumiu-se que Patrícia estava em algum lugar da região e que ela poderia ter se perdido. Mas, apesar de um esforço de busca que durou 6 dias, nenhuma outra pista foi encontrada. Apesar de não descartarem essa hipótese, os investigadores disseram não haver evidências de que algo errado tenha ocorrido com ela. Mas a investigação continua em andamento. Os dispositivos de Patrícia, como laptop e celular, estão sendo analisados para verificar se contém informações sobre seu destino naquele dia. Amigos e familiares ficaram perplexos ao encontrarem seu carro em Windy Point. Como ela nunca havia falado sobre visitar aquela área, e se tivesse decidido ir até lá, teria contado ao marido para onde estava indo, mas não foi o caso. Amigos pediram que quem tiver câmeras de segurança na comunidade verifique as imagens em busca de Patrícia, para ajudar a identificar seus últimos movimentos antes do sumiço. Mas nenhuma dessas imagens foi encontrada até agora. Todas as buscas foram encerradas e, por isso, é fundamental que qualquer pessoa com informações entre em contato com o departamento do xerife do condado de Paima pelo telefone 520300 e 514900. É muito incomum, mas também preocupante, quando o veículo de uma pessoa desaparecida é encontrado, mas ela não pode ser localizada. Isso ocorreu no desaparecimento de Eric Wajdela, 22 anos, sem contato com a família desde julho de 2025. Esse caso é recente e há poucas informações, mas Eric morava no quarteirão 1400 da Denton Court, em Plainfield, Illinois, quando desapareceu. Ele foi visto pela última vez em 26 de julho e acredita-se que a última pessoa com quem falou foi seu pai. Investigadores disseram que eles falaram por telefone em 27 de julho, um dia após seu último avistamento. Mas ele não procurou amigos ou família desde então e, como não revelou seus planos, não se sabe para onde pode ter ido. Ele desapareceu junto com seu carro, um Honda Hatchback 2008. Curiosamente, o veículo dele foi registrado por câmeras Flock, leitores de placas com inteligência artificial usados pela polícia.
Enquanto o carro era dirigido pela Rota 31 em West Dundee, no dia 18 de julho, acredita-se que ele estava operando o veículo naquele momento, depois que foi dado como desaparecido. Testemunhas relataram ter visto Eric no Parque Ciba, em South Elgin, naquele dia. 3 dias depois, ao vasculhar a área, encontraram o veículo dele no estacionamento do parque, mas ele não foi localizado. O que chamou a atenção dos investigadores e da família dele como algo estranho é o fato de Eric nunca ter feito qualquer pergunta sobre o que aconteceu com o veículo dele. Isso levou muitas pessoas a especularem que ele nunca voltou ao estacionamento e continua sendo desconhecido se ele pretendia voltar ou não. Também continua desconhecido se ele já visitou o parque antes ou se tem algum amigo que mora naquela área. Ele não falou com ninguém desde o dia em que foi visto pela última vez em casa. Por isso, sua família ficou em limbo enquanto busca respostas para o caso. Eles pediram que qualquer pessoa que queira se voluntariar como buscador entre em contato com eles por e-mail em findericnow@gmail.com. Se você ou alguém souber algo útil sobre o caso de Eric, pedimos que entre em contato com o detetive MacDonald, do Departamento do Xerife do Condado de Will, ligando para 815-727-8575 e pedindo o ramal 4934. A investigação sobre o sumiço de Kata Scott, 23 aspirante a modelo do Miss Estados Unidos da América, preocupa os investigadores da Filadélfia. Como há evidências de que ela não desapareceu por vontade própria, suspeita-se que tenha sido vítima de um crime. Em outubro de 2025, Kata trabalhava em uma casa de repouso chamada Chestnut Hill, localizada no noroeste da Filadélfia. Ela planejava trabalhar lá em 4 de outubro, mas seus passos após essa data seguem um mistério. A mãe dela disse que a viu pela última vez naquele dia, no quarteirão 8300 da Rodney Street, em East Mount Airy, quando saiu para trabalhar. Desde então, ela não conseguiu mais contato com ela. Funcionários afirmam que Kata, de forma incomum, não terminou seu turno naquele dia. E continua desconhecido porque ela decidiu sair mais cedo, ou se avisou alguém que não cumpriria todo o seu turno. Algumas fontes afirmam que ela deveria trabalhar durante a noite, das 22 às 6, e que ela chegou cedo, mas saiu por volta das 9h45, 15 minutos antes do início do seu turno. Mas sabe-se que ela ainda estava vestida com seu uniforme preto quando saiu do prédio, o que não é uma prática normal. Quando a família dela não a viu, nem teve notícias dela. Em 5 de outubro, eles acionaram a polícia para registrar o desaparecimento. O caso só fica mais estranho a partir daí, já que o veículo dela foi encontrado ainda estacionado na instalação, que infelizmente não possui câmeras de segurança. Devido à sua natureza consciente, é muito fora do comum para Kata simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Como parte da investigação, o celular dela e suas atividades nas redes sociais foram monitorados de perto, mas nenhum deles apresentou qualquer atividade desde o dia em que ela desapareceu. A família dela contou à polícia que dias antes do desaparecimento, Kata havia reclamado que uma pessoa desconhecida estava ligando para o seu telefone e a assediando. Ainda não se sabe o que essa pessoa disse a ela, que segue não identificada. Muitas pessoas acreditam que quando essa pessoa for encontrada, isso pode levar ao paradeiro de Kata. Uma dica recebida em 10 de outubro levou a polícia a investigar a área do Arboreto Aubrey, a cerca de 5 quilômetros do trabalho de Kata. Nenhuma pista foi achada. A busca, feita com cães farejadores e policiais, não teve sucesso. O fato de ela não estar ativa nas redes sociais está causando muita preocupação, já que Kata era conhecida por usar essas plataformas todos os dias. Os investigadores não disseram claramente suspeitar de crime em seu caso, mas observaram o fato de que seu carro foi deixado no local de trabalho como um indicativo de que ela pode ter desaparecido contra a própria vontade. Eles estão determinados a descobrir o que ocorreu com ela. Quem tiver visto Kata ou souber de seu paradeiro deve contatar o Departamento de Polícia da Filadélfia, Divisão de Detetives do Noroeste, pelo telefone 215-686-3353.
Naisha Pickens é uma jovem de 17 anos que desapareceu em Cordell, na Geórgia, no dia 6 de julho de 2025 e não foi vista desde então. A família dela prometeu procurá-la até encontrá-la. Apesar da recompensa de $5.000, quase não houve pistas no caso dela. Sabe-se que Naisha estava na 402 South 7ª Street em Cordell por volta das 2 da manhã, no dia 6 de julho. Desde então, testemunhas disseram tê-la visto em uma loja no fim da área antes de desaparecer. Mas ela não entrou em contato com ninguém que conheça desde então. Quando ela não voltou para casa, sua mãe registrou o desaparecimento dela no dia 7 de julho e uma investigação foi iniciada. Imagens de câmeras de segurança foram recuperadas de um posto de gasolina na região, e nas imagens, Naisha pôde ser vista entrando em um carro que era desconhecido para seus amigos e familiares. Por volta das 2 da manhã, ela entrou no banco do passageiro do carro e o motorista ainda não foi identificado. Acredita-se que eles possuam informações vitais, pois sabem para onde Naisha foi após sair do posto de gasolina. Estranhamente, assim que o carro saiu do posto, o celular de Naisha ou ficou sem bateria ou foi desligado. E ele não foi usado nos meses desde que ela desapareceu. Os amigos dela mencionaram que o motorista do carro pode ter sido um homem chamado Quan, mas isso não foi confirmado. A mãe dela viu as imagens do posto e disse a um veículo de notícias que conhece o motorista. Mas a polícia se recusou a comentar sobre isso, pois a investigação ainda está em andamento. A mãe dela também afirmou que não tem sido informada sobre todos os detalhes que foram descobertos no caso de Naisha. Mas ela acrescentou que entende que alguns dos detalhes podem ser sensíveis ao caso, e por isso não foram divulgados ao público. O Departamento de Investigação da Geórgia passou a participar da investigação e está trabalhando junto com o Departamento de Polícia de Cordell e o gabinete do xerife do condado de Crisp, na esperança de que novas pistas sejam encontradas, mas só o tempo dirá se eles conseguirão avançar no caso. O público foi orientado a se relatar qualquer avistamento de Naisha assim que ocorrer, já que qualquer detalhe aparentemente insignificante pode levar ao seu paradeiro. E ainda há esperança de que a recompensa de $5.000 sirva como um incentivo para que alguém com informações sobre o caso se apresente com essas novas informações. Em atualização da polícia em 12 de julho, investigadores acreditam que Naisha pode ter mudado a cor do cabelo após desaparecer. Mas se recusaram a dizer o que os levou a essa conclusão. Se tiver informações, entre em contato com o Departamento de Polícia de Cordell pelo 292-62921. Inspirado pelo famoso Triângulo das Bermudas, o Triângulo de Bennington também é conhecido como centro de mistérios e eventos inexplicáveis, sugando pessoas para dentro e nunca as devolvendo. Esta seção enigmática é centrada na montanha Glastonbury, abrangendo uma área de 100 milhas quadradas no sudoeste de Vermont. Dentro do triângulo ficam Bennington, Glastonbury e Woodford, cada uma com casos de desaparecimentos não resolvidos. Porque esses desaparecimentos estranhos são inexplicáveis. Os moradores muitas vezes ficam à mercê da imaginação, o que leva à criação de teorias mirabolantes que eles acreditam poder explicar a natureza desses acontecimentos. O Triângulo de Bennington está em uma região de floresta densa e belezas naturais. Aqui surgiram teorias e lendas. Falando do mítico e do místico, uma história atribui esses desaparecimentos bizarros a uma pedra particularmente maligna. Supostamente, qualquer um que ficar em cima dessa pedra será engolido. Histórias inteiras de maldições falam do lugar onde os quatro ventos se encontram, um local de incontáveis sepultamentos que trouxe desgraça para a terra. E se pedras demoníacas e maldições não bastassem? Há várias teorias sobre homens selvagens, descritos como altos e peludos. Alguns acreditam que essas criaturas estranhas vagam por florestas densas e causam desaparecimentos inexplicáveis. E eles podem não estar errados. Em 1897, Glastonbury enfrentou um grande problema, levando à desincorporação como movimentado assentamento madeireiro. Esta área passou por uma remoção significativa de árvores, que seriam usadas para fabricar móveis, casas e outros produtos no lugar das árvores.
Caminhos, novos cavalos e construções surgiram, mas isso também representou uma grande ameaça. Naquele ano, uma enchente devastou a cidade e, sem árvores ou sistemas de raízes para aliviar a inundação, a cidade ficou dizimada e abandonada. Lá, ela ficou como cidade fantasma, silenciosa e inóspita por anos, enquanto a natureza a retomava. Só em 1945, o local voltou a chamar a atenção do público. O motivo disso foi um desaparecimento bizarro que vinha dominando as manchetes dos jornais desde o dia 12 de novembro daquele ano. O nome Middle Rivers era conhecido por todos. Era um homem acostumado à vida ao ar livre, conhecendo essas florestas há 75 anos, as mesmas que o levariam. Rivers, caçador e pescador entusiasta, participaria de uma expedição de caça com amigos e seu genro. Um pequeno grupo seguia para a esquecida Glastonbury, esperando ver um ou dois cervos ao chegar em Bickford Hollow. Rivers, especialista e líder do grupo, decidiu seguir à frente dos demais. Eles retornavam ao acampamento no sudoeste da montanha Glastonbury. Não demorou muito para que o resto do grupo perdesse Rivers de vista, que supostamente avançou muito à frente deles, acreditando que o encontrariam de volta no acampamento. Os homens simplesmente continuaram, mas quando chegaram lá, não encontraram nenhum sinal do homem em lugar algum. Eles ficaram preocupados, torcendo para que sua ausência fosse só um desvio. Eles esperaram horas, depois dias, mas ainda sem sinal dele. Rivers não apareceu. Os caçadores foram a Bennington e se encontraram com o chefe dos bombeiros, Wallace Madison. E em questão de dias, um grupo de busca com mais de 100 pessoas se formou. Mas Middle Rivers nunca mais foi visto depois de se separar do seu grupo de caça. A conexão entre OVNIs e extraterrestres são conceitos que há muito tempo dominam o mundo das teorias da conspiração. A ideia de visitantes do espaço sideral é tão popular que ganhou um culto de seguidores. Isso levou ao surgimento da ufologia, estudo de objetos voadores não identificados, com muitos especialistas acreditando que são de origem alienígena. O alcance dos OVNIs e alienígenas se estende de forma intrigante, com cada compartimento dobrável, oferecendo uma teoria totalmente nova, cada uma conectada ao conceito principal dentro desses compartimentos. Existem histórias de civilizações avançadas, a hipótese do mundo como um zoológico, encobrimentos governamentais, seres espaciais reptilianos que querem dominar o mundo, visitantes pacíficos e cientistas do futuro que estão experimentando com a humanidade. O conceito de abduções e sondas não é nada novo. Ao longo dos anos, muitos abduzidos compartilharam publicamente suas histórias, recordando cada detalhe vividamente, como um sonho febril, sugerindo um mundo muito além do que podemos compreender. Embora possa soar estranho, vários mistérios de pessoas desaparecidas foram ligados a abduções, alienígenas e atividade de OVNIs, mesmo sem haver provas para essa narrativa. Desaparecimentos, porém, nem sempre são permanentes, e às vezes a única evidência vem das bocas daqueles que antes estavam desaparecidos. Como no caso de Filiberto Cárdenas, cujo desaparecimento e retorno levantaram dúvidas sobre o que realmente sabemos sobre o mundo que chamamos lar. Em 3 de janeiro de 1979, na Flórida, um empresário cubano, dono de posto de gasolina, recebeu um telefonema inesperado. Filiberto estava em sua loja de presentes na época, quando seu amigo Fernando Martí ligou para ele. Ele perguntou se queria ir com ele à cidade comprar um porco de comerciantes locais. Fernando não tinha um veículo funcionando, então ele precisaria usar a perua de Filiberto. O empresário concordou, e em questão de minutos, seu amigo estava do lado de fora da loja dele. Fernando, com a esposa e filha, assumiu o volante da perua porque Filiberto estava cansado demais para dirigir, e partiram. Eles saíram em busca de um porco para comprar, mas não tiveram sorte. Já tinham visitado 2 fazendas, mas não havia porcos disponíveis. Eventualmente, eles entraram em uma estrada lateral, supostamente seguindo uma seta que indicava o caminho. Outra curva os levou por uma estrada em péssimas condições. Mas não foram a terra, os buracos e as pedras que seriam a característica mais memorável dessa viagem. Em determinado momento, a perua começou a perder potência e, eventualmente, o motor parou.
Quando Fernando tentou ligar o motor novamente, não houve resposta alguma. Os dois homens saíram do veículo e foram até a frente, esperando descobrir qual era o problema. Tentaram ligar o carro e encontrar a falha, mas não conseguiram. Eventualmente, as luzes e todos os outros eletrônicos também pararam de funcionar, acreditando que o problema agora era elétrico. Filiberto e Fernando se deitaram sobre o motor para examinar os fios e conexões atrás. Então, de repente, um reflexo de luz vermelha e violeta fez com que os dois homens olhassem ao redor. As cores foram seguidas pelo som de um enxame de abelhas. Essas características aumentaram rapidamente até que todo o carro começou a tremer. A família de Fernando entrou em pânico, achando que era um terremoto, mas era algo ainda mais assustador. Filiberto logo começou a se sentir paralisado, como se uma força invisível estivesse o segurando. Ele então começou a ser levantado no ar enquanto gritava de terror. O restante das testemunhas logo descobriu exatamente o que era. Aquele zumbido vinha de um objeto volumoso que pairava no céu. Assim que perceberam, ele sumiu. Apesar do ruído e da luz intensos, tudo estava silencioso. Até os gritos de Filiberto cessaram. Mas havia uma razão ainda mais assustadora para isso. Ele havia sumido, Fernando e sua família o chamaram, mas não obtiveram resposta. O motor da perua funcionou e a família foi ao posto de gasolina mais próximo, onde usou o telefone para ligar para a esposa do homem desaparecido. As primeiras palavras que saíram da boca de Fernando foram: "Uma luz levou Filiberto." Fernando retornou pela estrada e achou um carro de polícia. Ele explicou apressadamente o que tinha acabado de acontecer e uma investigação logo foi iniciada. Helicópteros sobrevoavam a área onde o incidente supostamente aconteceu, mas eles não conseguiram localizar o homem desaparecido em lugar nenhum. Após 2 horas de busca, finalmente houve uma revelação. A 16 quilômetros de onde foi visto pela última vez, Filiberto foi encontrado. Ele foi deixado no meio da trilha Tamiami, uma rodovia completamente diferente, sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Filiberto reencontrou amigos e familiares na delegacia, enquanto o fórum de buscas era encerrado. Mais tarde, ele relataria sua experiência após o suposto rapto. Incluía um capacete estranho, 3 figuras não humanas e uma série de testes que deixaram 108 marcas em seu corpo. A provação foi estranha, e mesmo após Filiberto ser encontrado, muito mistério persiste após seu desaparecimento assustador de 2 horas. Foi em 1964 que a primeira menção ao Triângulo das Bermudas foi feita. Foi quando um escritor começou a catalogar as várias catástrofes que vêm ocorrendo nessa área infame desde os anos 1800. Desde então, o conceito passou a fazer parte permanente da nossa imaginação e se tornou um termo sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. É a ideia de uma área estranha, marcada por 3 lugares, atribuída a vários desaparecimentos ao longo dos anos. Diversas teorias surgiram tentando explicar essa força misteriosa que absorve tudo o que se aproxima dela. Alguns falam em ondas gigantes e forças magnéticas, outros têm suas próprias teorias. Os conceitos de bolhas de metano e buracos de minhoca, transportando coisas e pessoas para tempos esquecidos e reinos ainda não descobertos. Bruce Jerning é um homem que sobreviveu a essa teoria e publicou um livro documentando a possibilidade de um buraco de minhoca. Isso permitiu que sua aeronave avançasse 100 milhas pulando através do tempo e do espaço. Talvez essa teoria explique o estranho desaparecimento do Fairchild C-119, mas esse avião não teve sorte e teve um destino desconhecido. Era 5 de junho de 1965, quando o carro forte voador, operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, decolou de Homestead, Flórida. Com destino à ilha Grand Turk, o Fairchild, feito para cargas, transportava um motor de avião para ser entregue lá, tendo que voar pelo Triângulo das Bermudas. Após sair do aeroporto, a aeronave fez uma rápida parada em Miami, acrescentando mais 4 passageiros a bordo. Havia mecânicos que iriam consertar o motor de outro C-119 que estava preso na ilha após a saída de Miami. Às 21h47 daquela noite,
a aeronave seguiu rumo ao desconhecido com 10 pessoas e nunca mais apareceu. O Fairchild sumiu misteriosamente, sem chegar ao destino ou fazer contato. Por várias horas, uma busca massiva foi iniciada, e durante esse esforço não foi encontrado nenhum vestígio do avião desaparecido ou de seus ocupantes, nenhum destroço e nenhum corpo. A busca terminou e o desaparecimento virou só mais um caso estranho na crescente lista de sumiços no Triângulo das Bermudas. A Irlanda está acostumada ao bizarro e inexplicável. Aqui persiste um dos grandes mistérios conspiratórios, o Triângulo do Desaparecimento, termo criado pela mídia irlandesa nos anos 90 para designar área com vários desaparecimentos e homicídios, a maioria ainda sem solução. Entre 1993 e 1998, 8 mulheres desapareceram sem deixar vestígios nessa região sem limites. Mas, em 2011, esse número rapidamente subiu para 17 casos não resolvidos, tanto de desaparecimentos quanto de homicídios. Muitos deles ocorreram nas montanhas de Wicklow, em Leinster, onde árvores e pequenas montanhas dominam a extensão do Parque Nacional. Curiosamente, 8 das primeiras mulheres desaparecidas têm várias coisas em comum. Todas sumiram de repente sem rastros. Elas agiam normalmente quando foram vistas pela última vez. Jovens, pouco atraentes, e seus corpos nunca foram encontrados. Uma teoria que domina o mistério do Triângulo do Desaparecimento é a ideia de que um assassino em série sem nome espreita nas sombras do Parque Nacional, saindo apenas para agarrar sua próxima vítima e arrastá-la para a escuridão com ele. Outros acreditam que algo sinistro pode estar por trás desses desaparecimentos assustadores, como tráfico de pessoas ou ocorrências sobrenaturais. Várias dessas teorias foram exploradas no caso de Deirdre Jacob, uma jovem de 18 anos que deixou apenas perguntas quando desapareceu misteriosamente. Poucos meses depois de concluir o ensino médio, em 1997, ela decidiu se mudar para Londres, onde estudou para ser professora no ano seguinte. Após o primeiro ano na Strawberry Hills College, ela decidiu retornar à Irlanda para visitar os pais em Rosebery, Newbridge, condado de Kildare. Era uma quinta-feira, 28 de julho de 1998, quando a história de Deirdre começaria a se desenrolar. Ela tinha acabado de terminar suas tarefas e escrever algumas cartas quando decidiu sair para uma caminhada. Eram 10 horas da manhã quando ela saiu da casa dos pais com destino à cidade de Newbridge, que ficava a 25 minutos dali. No caminho, a jovem planejava parar na casa da avó. Após a visita, Deirdre foi vista por uma câmera de vigilância depois das 14 horas no correio de Newbridge, enviando uma ordem de pagamento para o Reino Unido. Depois, parece que ela resolveu ir para casa a pé. No retorno, ela falou com antigos colegas e visitou a avó de novo. Quando já avistava a casa dos pais, eram 3h30 da tarde. Um vizinho teria avistado a jovem e eles trocaram cumprimentos. Nesse momento, ela estava a no máximo 300 metros da entrada da garagem. A última vez que Deirdre foi vista, ela estava no gramado, bem antes do portão no final da entrada da casa. E então, ela sumiu. Foi como se ela tivesse desaparecido ali mesmo, a poucos instantes da segurança. Levaria horas até notarem seu desaparecimento. Quando perceberam, iniciaram uma busca minuciosa, mas a polícia não achou nenhum sinal de Deirdre. Ela não deixou para trás nenhum fio de cabelo, nenhuma peça de roupa e nenhuma pista que pudesse levá-los ao seu paradeiro. Ela simplesmente desapareceu no ar, nunca mais sendo vista novamente. Consumidos pelo mistério do Triângulo do Desaparecimento. É impressionante como frequentemente alguém desaparece enquanto faz trilha, mesmo estando em um grande grupo de caminhantes. Essas pessoas, como se esperaria, teriam visto o que aconteceu com elas. Em muitos casos, a pessoa desaparecida se separou do grupo e nunca mais foi vista. Um bom exemplo disso é o caso envolvendo o desaparecimento de Jim Carter, um homem de 32 anos de Seattle, Washington, que está desaparecido desde maio de 1950. Jim era um experiente aventureiro e caminhante que viajou até o Monte St. Helens,
para se juntar a um grupo de 20 pessoas para uma caminhada. Todo o grupo subiu a montanha junto e conseguiu chegar ao topo, onde apreciaram a paisagem antes de começar a descida. Mas quando chegaram a uma área chamada Cabeça de Cachorro, que fica a cerca de 2.400 metros da base da montanha, Jim decidiu desviar dos planos do grupo. Ele queria tirar uma foto do grupo enquanto eles desciam e, para isso, precisou esquiar para a esquerda da trilha. Isso não preocupou o resto do grupo, já que ele também era um esquiador experiente? O que aconteceu depois deixou o grupo perplexo. Isso gerou várias teorias da conspiração sobre o que aconteceu com Jim. Acredita-se que ele tirou a foto, mas, em vez de se juntar novamente ao grupo, ele começou a descer a montanha esquiando em uma velocidade alucinante. Eles mais tarde contariam aos investigadores que ninguém desceria a montanha naquela velocidade como ele fez, a menos que algo estivesse terrivelmente errado. Ele não só estava muito rápido, mas também pulou várias fendas e parecia fugir de algo. Como ele parecia apavorado, em questão de segundos, ele desapareceu da vista do grupo e nunca mais foi visto. Já se passaram 75 anos desde aquele dia e os investigadores ainda não descobriram o que aconteceu, aumentando o mistério do caso. Alguns buscadores disseram que, durante os 5 dias vasculhando a montanha, sentiram-se observados. Um dos buscadores afirmou que, de vez em quando, os pelos da nuca se arrepiavam e toda a área tinha uma atmosfera assustadora. Alguns acham que Jim fugia rapidamente de um Sasquatch. Nenhuma pegada estranha foi achada na neve e nenhum sinal do homem desaparecido foi encontrado. Jerry McCohen, de 49 anos, é mais um aventureiro experiente que desapareceu na natureza e nunca foi encontrado anos após sumir. Jerry era um caçador muito conhecido em sua cidade natal, Mellon, Oregon, e seu desaparecimento pegou de surpresa todos que o conheciam. Na época, ele vivia na fazenda da família, cultivando batatas, grãos e alfafa. Seus pais, Berta e Clifford, também moravam na fazenda e nunca souberam o que aconteceu com ele, mesmo após várias buscas. Eles o descreviam como um homem independente e solteiro, que raramente informava seus planos, mas era experiente na vida selvagem, caçando com arco e flechas, preferindo-os às armas de fogo. A última vez que seus pais o viram foi em 21 de setembro de 2002, quando ele saiu da fazenda, que ficava na região do bloco 24.200 da antiga estrada principal. Ele disse a eles que estava indo para o parque de snowmobile Dorknob, onde pretendia caçar. O parque ficava no condado de Siskiyou, Califórnia. Ele seguiu para o famoso Monte Shasta com arco e flechas prontos. Seus pais o viram sair em sua caminhonete GMC marrom e branca de 1986 e esperavam que ele voltasse mais tarde naquela noite. Mas Jerry nunca voltou. Mais tarde naquela noite. Eles ficaram preocupados que algo pudesse ter acontecido com ele e entraram em contato com a polícia. Buscas iniciais na área não deram pistas aos investigadores. 2 semanas após o desaparecimento, o caminhão de Jerry foi achado em 8 de outubro. Ele foi encontrado em uma área densamente arborizada, perto da estrada Medicine Lake. Essa área é perto do Parque de Motos de Neve. Um grupo de caçadores o encontrou após ver um panfleto sobre o desaparecimento de Jerry. O panfleto estava colado na parede de um galpão no vale, e eles avisaram a polícia imediatamente. Ao revistar o caminhão, investigadores e família notaram o aquecedor no máximo e o rádio desligado. Algo comum, segundo seus pais. Como agora finalmente tinham a primeira pista, mais de 100 voluntários e profissionais começaram a vasculhar a área, mas, para a frustração deles, nenhuma pista foi encontrada. Cães farejadores não encontraram seu cheiro e o helicóptero da patrulha rodoviária da Califórnia não achou nenhum sinal dele do alto. Uma área de 10 milhas quadradas foi vasculhada sem resultados positivos. Berta e Clifford têm certeza de que Jerry foi vítima de algum crime, já que acreditam que ele nunca teria simplesmente se perdido em uma área que conhecia como a palma da mão. Eles também afirmaram acreditar que o caminhão dele foi levado até o local onde foi encontrado por outra pessoa.
e uma recompensa de $20 mil por informações foi oferecida, mas nunca foi reivindicada. Nenhuma roupa, equipamento ou arma de Jerry foi achada, e seu destino segue desconhecido até hoje. Investigadores afirmam que o desaparecimento de Mary Virginia Carpenter, 21 anos, é o caso de culto mais antigo do Texas. E mais de 75 anos depois, ninguém conseguiu descobrir onde ela está ou o que aconteceu com ela. Mary, de Texarkana, queria ser enfermeira ou técnica de laboratório. Em busca desse sonho, ela se mudou para o Texas, chegando a Dalton em 1º de junho de 1948. Ela pretendia se matricular no Texas State College for Women para fazer uma aula de verão. Sabe-se que ela viajou para lá no Texas Special? Não. 31, um trem de passageiros conheceu Marjorie Webster durante a viagem. Marjorie, professora que queria entrar na faculdade, conheceu elas durante as 6 horas de viagem ao Texas. Ao chegarem, decidiram compartilhar um táxi até os dormitórios, como confirmou o motorista Edgar Ray Zachary. Ele as deixou no Breckenridge Hall, mas Mary imediatamente voltou para a estação de trem com Edgar, pois havia esquecido de verificar se sua bagagem havia chegado em segurança. Marjorie queria voltar com ela, mas Mary disse que ficaria bem e que sua nova amiga deveria começar a se instalar. Na estação de trem, ela soube que sua bagagem ainda vinha, e Edgar se ofereceu para pegá-la e entregar na faculdade. No dia seguinte, ela aceitou a oferta e voltou de carro para a faculdade. Ela foi deixada por volta das 21h30. Mais tarde, Edgar afirmou ter visto 2 homens esperando ao lado de um carro bege. Ela disse que conhecia os homens e perguntou por que estavam ali. Eles responderam que iriam carregar sua bagagem. Assim que ela saiu do táxi, Edgar seguiu. No dia seguinte, ele cumpriu a promessa e pegou a bagagem. Ele deixou a mala dela no gramado fora do dormitório, pois não achou Mary. 2 dias depois, a mala ainda estava no mesmo lugar e ela nunca mais foi vista. O namorado dela entrou em contato com a polícia quando não teve notícias de Mary por vários dias. E veio à tona que ela se matriculou no curso e nunca voltou para o dormitório. O pessoal da faculdade não a viu de jeito nenhum. A mãe dela tentou registrar o desaparecimento, mas pediram que ela dormisse e ligasse de manhã. Um boletim foi registrado no dia seguinte e a busca se estendeu por todo o Texas. Foi realizada com cães farejadores, barcos, aviões e grandes grupos nas buscas. Mas não foi encontrado sinal de Mary. Edgar, o taxista, foi rapidamente descartado como suspeito devido ao seu álibi sólido. Anos depois, sua esposa revelaria isso. Ela contou à polícia que ele chegou em casa às 22h. Ela mentiu a pedido dele, já que ele ficou fora até pelo menos 2h. Mas não havia provas de que ele a havia machucado e ele nunca foi preso. Nenhum avistamento de Mary revelou seu paradeiro e o caso permanece sem solução. Em dezembro de 1988, Jamie Williams, filha de 12 anos de Rebecca Pauline Gary, de 32, passava o Natal com a família estendida. E Rebecca deveria buscá-la no dia 27 daquele mês, mas nunca o fez. E desde então, não a viram nem souberam dela. Jamie e Rebecca tinham acabado de se mudar para Baton Rouge, na Louisiana, e ainda estavam se adaptando ao novo ambiente. Jamie ainda não tinha tido a chance de fazer novos amigos, então sua mãe achou que seria melhor ela passar o Natal em um ambiente familiar com sua avó, que morava em Shreveport. Rebecca decidiu ficar em Baton Rouge. E anos depois, Jamie diria que essa decisão foi estranha, já que sua mãe decidiu de repente enviá-la para Shreveport. Ela implorou para Rebecca ir, mas ela recusou. Em vez disso, ela a levou até uma rodoviária, onde comprou uma passagem só de ida no dia 18 de dezembro e Jamie não teve escolha a não ser viajar para a casa da avó. A caminho da rodoviária, elas discutiram intensamente. Como Jamie ainda não queria ir embora, a discussão continuou até ela entrar no ônibus. Jamie recorda as últimas palavras ditas à mãe. "Espero que você morra, algo de que hoje se arrepende profundamente." Ela chegou em Shreveport 4 horas depois. E hoje, ela suspeita que Rebecca estava tentando tirá-la de Baton Rouge por um motivo específico.
como se ela soubesse que algo ruim ia acontecer. A família não recebeu uma ligação de Rebecca no dia de Natal, o que eles acharam muito estranho. No dia 27, ela ligou para Joyce dizendo que as coisas não iam bem na nova cidade e precisava que alguém a buscasse. Ela não entrou em detalhes e, por isso, não se sabe o que deu errado. Joyce contou ao melhor amigo de Rebecca que ela precisava de ajuda e presumiu que ele viajaria a Baton Rouge para buscá-la. Mas não foi isso que aconteceu. Ao ser contatada, a polícia disse à família que Rebecca provavelmente não estava desaparecida, apenas em algum lugar por aí, se divertindo. Nenhum desaparecimento foi registrado. E só em janeiro, quando ela não pagou o aluguel, é que começaram a procurar por Rebecca. Quando revistaram o apartamento dela, encontraram uma cafeteira cheia, com 2 xícaras na cozinha e notaram que a banheira estava cheia de água. O irmão de Rebecca retirou todos os pertences dela após saber que seriam jogados na rua. Devido à falta de pagamento, destruindo qualquer evidência que pudesse estar presente, Rebecca nunca foi encontrada e Jamie foi criada pela avó. Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para o Departamento de Polícia de Baton Rouge no 225 389 2000. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.